toda energia, com toda disposição. Muito boa noite, mulheres incríveis. Meu nome é Carline Matos, ajudo pequenas empreendedoras a conquistarem um negócio rentável. E hoje eu estou aqui diretamente com o pessoal do YouTube, do Instagram. Sejam muito bem-vindas. Nós começamos hoje uma série de lives, de aulas, falando sobre empreendedorismo. Bom, antes de começarmos, faltou até ar de tanto exercício que eu fiz aqui, ó. Antes de começarmos, meninas, é importante falar uma coisa. O meu principal objetivo é ajudá-las a passar por essa fase em que nós estamos passando. Juntando energia, juntando forças para que nós possamos assim melhorar os nossos negócios, melhorar a nossa vida, porque eu digo, nós temos sim a responsabilidade de manter a economia girando e nós somos empreendedoras, somos mulheres de negócios. Então, vamos começar a aprender um pouquinho hoje sobre fluxo de caixa? E uma coisa bem importante entenda, se você conhece alguma empreendedora, se você sabe que tem alguma mulher que precisa de ajuda, para os negócios, chama essa mulherada porque vão ser 6 dias, 6 aulas gratuitas, olha, com conteúdo maravilhoso. E é importante eu te falar, o tema de hoje, é fluxo de caixa. E aí, meninas, sabe o que eu pensei para montar essa aula? Muitas vezes, como empreendedoras, a gente tem um grande sonho. Vou abrir meu negócio, vou construir o que eu quero, vou realizar, vou empreender, vou ganhar dinheiro com o que eu amo, vou ajudar pessoas. A gente pensa sobre isso. Só que aí você tem um dinheiro lá para investir. Você investe todo esse capital. E aí, e quais são os próximos passos? O que eu preciso fazer para que eu consiga monetizar, para que eu consiga ganhar dinheiro, para que eu consiga fazer o que eu amo e ainda assim se tornar rentável? E aí eu me questionava muito sobre isso. Eu me questionava, eu pensava, mas o que eu preciso fazer? Quais são os próximos passos? Quais são as próximas etapas que eu preciso realizar? E é por isso que eu resolvi construir o SOS Pequena Empreendedora, que é um método onde você vai conseguir alcançar os próximos passos. Fluxo de caixa, gestão de pessoas, como você faz para controlar a parte financeira. Então, por isso, pega papel e caneta, fica aí junto comigo, porque olha, vai ser incrível. Vamos aprender então? Fluxo de caixa. O que é? E olha, eu vou começar lá do básico, tá? Bem do básico, porque fluxo, a parte financeira do nosso negócio é o pulmão, tá? É o pulmão da empresa, a parte financeira, você precisa realmente ter isso na sua mão. É muito importante que você tenha controle para que você possa fazer a gestão do seu negócio. Porque entenda, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos passando por um grande desafio, certo? Isso é claro. Tanto eu quanto você tem empresas fechando, o governo está fazendo ações para que consiga ajudar essas empreendedoras, esses empreendedores, mas é nossa responsabilidade manter o financeiro ativo, manter esse controle financeiro. Se você não sabe quanto entra na sua empresa, quanto sai na sua empresa, você vai se desmotivar, porque vai chegar um determinado tempo que você vai achar que o seu negócio não é para você, que esse negócio não é para ti, ou que não dá dinheiro, vou voltar a ser CLT, e aí talvez você se perde lá da tua essência, que é aquele sonho de empreender, de ser dono do seu negócio, de monetizar através disso. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mãos, tá, meninas? É fundamental. Foi por isso que eu separei alguns tópicos sobre o fluxo de caixa. Percebam. Muitas vezes, fiz até uma colinha bem bonitinha aqui para vocês, para que a gente consiga ter essa aula incrivelmente extraordinária. É importante ressaltar, eu não estou vendo os comentários de vocês, tá? Então eu tô com a câmera aqui, eu tenho uma equipe junto comigo, dá um grito aí, equipe! Uhul! Tem uma pessoa muito especial aqui comigo, que me ajuda nesses momentos, de desafio, então eu não estou vendo ainda os comentários, mas depois eu viro aí e interajo junto com vocês, tá? Então vamos nos conectar aqui. Perfeito! Entenda uma coisa, existe um grande desafio. Quando nós começamos a empreender, vou desenhar aqui para você entender, para que a gente comece o primeiro dia desse nosso desafio.
Bom, primeiro a gente tem um investimento, certo? Ah, Carline, para eu abrir minha empresa eu tenho lá um investimento. Às vezes você sai da empresa que você estava e você pegou o acerto dessa empresa e você tem lá um valor X para investir, certo? E aí você investe o dinheiro que você tinha por um determinado período de tempo. Quando você volta aqui, você vê qual é o retorno que aquele investimento deu. Ou seja, você investe no negócio, você investe e aí você precisa medir o retorno. Né? Eu sou administradora de empresas, hoje eu estou falando como administradora de empresas e não, né, na parte contábil, eu não sou contadora, não sei analisar, né, plano de contas, essas coisas, então eu preferi ir pela forma mais simples, como empreendedora e como administradora de empresas, né, que administra, que verifica, que analisa os resultados, ok? E aí o que acontece? Quando você verifica que o valor de investimento e o período de retorno, nós chamamos de ponto de equilíbrio, certo? Ou seja, a sua empresa, ela está se pagando. Quando nós chamamos de ponto de equilíbrio, é quando a empresa está sendo rentável, ela se pagou, ok? E aí, antes de a gente entrar lá no fluxo de caixa, é importante que você saiba qual que é o ponto de equilíbrio da sua empresa. Ou seja, período de investimento versus retorno. Em quanto tempo o investimento vai retornar para você? Em quanto tempo a sua empresa vai pagar as contas? Ela vai se pagar, ok? Esse é o primeiro tópico que eu gostaria que você verificasse. Bom, e aí nós pensamos na seguinte forma, ok, Carlinhos, então perceba, mas em meio a essa pandemia, em meio a tudo isso que a gente vive, quanto tempo de caixa eu devo ter para que eu consiga me sustentar, para que eu consiga manter o período da empresa, o período de sobrevivência? Bom, alguns especialistas, eles falam que é de 6 meses a 12 meses. Isso mesmo, você precisa ter em caixa 6 meses à frente a 12 meses à frente para que você consiga se manter, para que você consiga manter a sua empresa de portas abertas. Bom, isso aqui é algo simples, é muito teórico, certo? A gente está lá na teoria, estamos entendendo todas essas questões. Eu quero ir agora com você para a parte prática, parte financeira, parte prática. E um detalhe, eu gosto muito de trabalhar, eu sempre oriento as minhas clientes, as minhas alunas, a terem 60 dias à frente. 60 dias à frente. Por exemplo, chegou água, luz, aluguel, você tem as contas para pagar da empresa, o que acontece? Tenha isso 60 dias à frente, para que você não seja pega de surpresa, porque é isso que agora nós estamos passando. Muitas não têm o caixa da empresa, não tem o valor lá que vai manter o ponto de equilíbrio dentro da empresa. Então, por isso é muito importante você verificar essa questão. Bom, vamos lá entender os conceitos então. Fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é o controle, é a gestão de tudo o que entra e tudo o que sai. Ou seja, toda a parte financeira que entra e toda a parte financeira que sai. Perfeito. Como faz um fluxo de caixa? E eu vou te dizer um negócio. Eu vou te ensinar porque é importante você saber. Mas hoje em dia já existe aplicativo que faz e depois, aqui no final, eu vou falar qual aplicativo resolve esse problema, mostrando gráficos, mostrando controle de estoque, já linka diretamente com o banco, diretamente com a sua conta do banco. Então é muito, muito bacana. Só que eu sempre falo, para que você chegue em algo prático, você precisa saber o básico. Meninas, é fundamental você saber o básico. Bom, então por isso eu vou fazer aqui, imagine que imagina que aqui é uma planilha de Excel, um papel e caneta, vê o que é melhor para que você consiga verificar tudo isso, tá? Bom, sempre nós começamos no fluxo de caixa com um saldo. Esse é o primeiro ponto. Precisa ter o saldo do seu caixa. Quanto você tem na empresa hoje?
Ah, Carlinha, eu não tenho nada, tô zerada, coloca o valor lá, tá? Então aqui, primeiro ponto, saldo. Imagina que o seu saldo lá da sua empresa está no valor de R$1.000, ok? Vamos pensar aqui. R$1.000, esse é o saldo inicial. O que vai ter lá no seu fluxo de caixa? Todos os dias você precisa fazer o fechamento do seu fluxo de caixa. Primeiro, você precisa colocar a data. Data. Depois, tipo de entradas. Tipo de entradas. Depois, você vai colocar valor. Ok? Então, perceba. Fluxo de caixa, saldo inicial, data de entrada, né? Qual que é a data, tipo de entrada e valor. Porque o que acontece? E aqui, saldo. Saldo. Ficou pequenininho aqui, mas dá de entender. Saldo. Então, perceba. Por que é interessante você analisar quais são os tipos de entrada que existem? Por quê? Olha só. A data da entrada, qual foi o dia, e aqui é importante a gente ressaltar que são entradas, ok? Então, no primeiro passo, você está analisando quais são as entradas, dinheiro que entra, todo o valor que entra na sua empresa. Então, você vai ver, entradas, vamos supor aqui que foi dia 3/5. Tipo de entrada, você precisa classificar em 3 tipos, ou seja, venda à vista, né? Dinheiro, cash, venda a prazo e venda no cartão. Certo? Então, data de entrada, tipo de entrada. Qual é o tipo? Vamos supor que aqui foi venda à vista. Valor R$30. Saldo R$30. E assim, sucessivamente. Isso é um fluxo de caixa. Carline, fluxo de caixa diário? Sim, fluxo de caixa deve ser fechado diariamente. Ah, Carline, mas eu ofereço serviço, eu fecho por contrato. Não importa, você vai fechar diariamente, porque aí você consegue analisar os números, ok? Perfeito, então esse é o primeiro tópico, que é muito importante vocês observarem. Depois nós vamos para a análise de saídas. Então perceba. E aí você vem aqui, ó, mesma coisa, data, tipo de entrada, valor e saldo. Aqui vai ser data. Você pode montar tudo na mesma planilha, tá? Quando nós estamos falando aqui, esse é o básico, caixa básico. Mas eu já vou te ensinar algo mais evoluído, mas você precisa entender isso. E aí, a data, depois, tipos de saída. Mulher, deixa eu falar um negócio. Como que você quer dobrar seu faturamento, entender como que funciona o teu financeiro se você não controla isso? É fundamental, mulheres de negócios, vou até chegar mais perto de vocês, mais perto, mulheres de negócios, hein? Vocês, por favor, controlem a parte financeira, controlem, tenham o dinheiro na mão, aqui ó, dinheiro é bom mexer com dinheiro, é bom você ter na mão como que tá o valor de entrada, como que tá o valor de saída da sua empresa, ok? E aí, tipos de saída, depois, você vai colocar aqui valor, mesma coisa, e saldo, certo? Perfeito, então entenda aqui. Vamos supor que essas foram as entradas, as vendas, tudo que entra, saída, tudo que você paga, tudo que você precisa pagar. E deixa eu te aconselhar uma coisa, guarde todas as notinhas. Nós já vamos falar sobre o segundo passo, que é sobre o Prolabore, que é muito importante, mas vamos fechar esse assunto aqui. Então perceba, tipos, a data, vamos supor que foi dia 3/5 também, ok? Você vai lançar, foi uma forma de pagamento. E aí, vamos pôr aqui que é o Prolabore. Valor de R$300. Estou colocando só valores fictícios para vocês entenderem, ok? Saldo ficou R$300. Perfeito? Aí, depois, outra saída. Vamos supor que você pagou imposto dia 5
dos 5 impostos. Vamos supor que você pagou R$100. Menos R$100. Certo? Perfeito. Aí o que que acontece? Você colocou data de entrada, data de saída, valores, e você precisa fazer um fechamento desse caixa. Que dia que faz o fechamento do caixa? No mesmo dia. Disciplina, acompanhamento, você mensurar resultado, você poder gerenciar o seu negócio. Para você tomar melhores decisões, é fundamental que você gerencie o seu negócio. Isso aqui é um papel de administrador, é um papel de uma pessoa que é dona do seu negócio, que sabe como que está a entrada e saída de dinheiro da empresa. Perfeito? E aí, o que que acontece? Você vai fazer o fechamento. O que que você vai fazer? Fechamento. Valor de entrada, aí você vai colocar aqui igual, entrada, você vai colocar lá, entrada de R$30, valor, saída de R$300, R$400. Você vai puxar uma soma, certo? Vai lá no Excel, igual, abre aspas, soma, fecha, né? Fecha parênteses, igual. Tem lá no YouTube, formulazinha de Excel, tá tudo certo. E aí, você vai colocar aqui entrada e saída, faz o fechamento de caixa. É importante que você também, se você quiser dividir, pegar esse valor e dividir pelo número de dias, você vai saber o saldo diário. Ok? Ficou claro para vocês? Ficou claro? É muito importante que todos os dias você feche o valor da sua empresa, você faça esse fechamento, certo? Porque aqui você vai saber como administrar o seu negócio. Esse é um fluxo de caixa, controlando todas as entradas e todas as saídas. Bom, e aí aparecem alguns nomes, né, do tipo Prolabore. Você sabe o que é um Prolabore? Eu vou te ensinar. Um dos maiores erros das empreendedoras, das pequenas e microempreendedoras, é descapitalizar a empresa. Ou seja, não ter um salário. Ih, meu Deus do céu! Ih, meu Deus do céu! Rufe os tambores! Rufe os tambores! E aí, isso aí, equipe de apoio tá ali. Vou trazer meu chucate, que amanhã eu vou trazer outro negócio pra gente fazer barulho, E aí, o que acontece? Vamos entender um pouquinho agora sobre Prolabore. Tá, Carlinhos, o que é Prolabore? Então, olha só. Prolabore. Prolabore é uma palavra que vem do latim, que significa pelo trabalho. Isso mesmo, pelo trabalho. Ou seja, você que é dona da empresa, que é administradora, que é responsável por fluxo de caixa, gestão de pessoas, planejamento estratégico, você é responsável por toda a parte de criação visual, por vendas no Instagram, você é responsável por tudo isso. Assuma essa responsabilidade. E aí, você precisa ter um quê? Uma recompensa pelo trabalho. Nós não chamamos de salário, porque quem é salário é dentro da CLT, que é dos códigos de leis trabalhista, né? Que é do Código de Lei Trabalhista, lá que é o regime do 13º, férias. Ah, Carlinhos, então quer dizer que o Prolabore, ele não tem direito a 13º e férias. Não. O Prolabore, ele tem direito a um valor pelo trabalho. Então, agora eu te pergunto, quanto é o seu Prolabore? Quanto você ganha por mês da sua empresa? E aí eu quero quebrar esse teu padrão de visualização, de entender que aqui é você, aqui é a sua empresa. A partir do momento que você está trabalhando na empresa, você se torna uma colaboradora. É importante que você visualize dessa forma. É importante que você entenda qual é o seu salário. Quanto você ganha por mês. Entenda isso. E aí tá, Carlinhos, como que eu acho o meu salário? Como que eu acho? Quanto que eu devo ganhar então, né? Bom, em alguns estudos eles trazem que depende muito do tamanho de cada empresa, depende muito das suas necessidades. O que eu aconselho você fazer?
Principalmente você que está começando, você que está, sabe, que está em fase de crescimento, porque nós vamos, nesses próximos dias eu vou te ensinar a crescer financeiramente, a crescer dentro da empresa. Então é importante que você reduza o seu salário. Mulher, não compra uma calcinha, não compra uma calça, uma brusinha, nada, meninas, não comprem nada. É muito importante que vocês tenham esse salário mínimo de sobrevivência. Por quê? Porque aí vai sobrar para investimentos. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Então vamos supor que lá no seu Prolabore, você decidiu que você vai ganhar R$2.000 por mês, certo? R$2.000 por mês. Tá determinado. Pronto. Esse aqui é o Prolabore. É o salário da dona da empresa. Esse é o seu salário. Ok. E aí, então, nós descobrimos o Prolabore. E aí, o que acontece? Você tem conta separada? Você tem conta separada? Será que você separa a conta da empresa, a sua conta? E aí, o que você vai fazer? Conta pessoal e conta empresarial. Isso mesmo! Então aqui você vai ter uma conta de pessoa física no seu nome, no seu CPF, onde a empresa vai depositar todos os meses o seu salário. Certo? Você precisa sobreviver com isso. E aqui é uma conta empresarial, onde você vai depositar os lucros da empresa. Vamos supor que a sua empresa aqui sobrou R$5.000. Oh, coisa boa, hein? Receba, mulher! Receba! R$5.000. Perfeito. Então, separe as suas contas. Separem. Meninas, é fundamental que vocês separem quanto você deve ganhar por mês, quanto que a empresa rendeu. E aí, por quê? Olha que mágico isso, olha que incrível. Se você, lá na sua conta pessoal é importante que você tenha uma planilha financeira, certo? E na conta empresarial, um fluxo de caixa. Fundamental. Na planilha financeira, você vai fazer fechamento semanal. Na planilha de fluxo de caixa, diário. Ok? Perfeito. E aí, o que acontece? Dentro do seu Prolabore, do valor empresarial, de quanto a sua empresa rendeu, existe um plano de contas, né? Quem fornece esse plano de contas são os contadores. Então, eu não gosto de analisar através do plano de contas, porque eu prefiro entender como funciona o negócio e eu fazer toda a parte de gerenciamento, porque a parte do plano de contas ele tem uma linguagem muito técnica e talvez a gente não entenda. Então, por isso é importante que você tenha um contador de confiança, alguém que você possa estar validando tudo isso, porque é basicamente assim. Vou explicar da forma mais fácil. Uma vez uma amiga minha falou assim: Carline, você tem a habilidade de simplificar as coisas, né? O que é bem difícil, eu vou lá e simplifico e você vai entender. Então perceba, o que acontece? Você colocou aqui o valor empresarial, então você tem R$5.000 por mês. Perfeito, sobrou, certo? R$5.000, então saldo final, lá no saldo final deu R$7.000, concorda? R$2.000 que é o teu salário, sobrou R$5.000, com todas as despesas sobrou, isso aqui sobrou, pensa assim. Quando a gente começa a crescer, e aí eu volto aqui ó, para eu te explicar melhor sobre isso. Quando a gente começa a crescer financeiramente, significa que aqui no ponto de equilíbrio a empresa se pagou. Quando ela começa a dar lucro, significa que ela se pagou e sobrou. Vou colocar bem na linguagem assim para que vocês entendam. Sobrou. Sobrou esse dinheiro. E aí, é porque dinheiro, né, a gente se emociona, nossa, começou a sobrar dinheiro no meu negócio, começou a rentabilizar. Então, olha só. Voltando aqui, foca aqui, volta em mim. E aí, sobrou esse dinheiro. Então, entenda,
o meu negócio começou no ponto de equilíbrio e ele sobrou 5 mil reais, certo? E aí, com 5 mil reais sobrando, nós vamos para o planejamento estratégico. Então, você precisa sim entrar em ação amanhã, na live de amanhã, eu vou falar sobre planejamento, estratégias de venda, que é o que? Sobrar dinheiro, precisa sobrar. O seu negócio foi feito para dar lucro. Se ele não está dando lucro, você não está administrando bem. E pode doer isso que eu tô te falando. Ou você está tirando o dinheiro da empresa, ou você não está controlando seu fluxo de caixa, ou você não está administrando patavita nenhuma. Então entenda, uma mulher que administra o seu negócio, ela tem o controle financeiro na mão. Finanças, mulher, agora faz assim com a tua mão aí, ó. Você que tá aí, faz assim, vai. Faz, mulher, eu tô vendo que você não tá fazendo, vai. Isso, faz assim. Agora você fecha. Segura! Segura, mulher, segura! Você precisa entender como faz isso. Começa a segurar esse dinheiro, começa a entender como vai pro planejamento estratégico, perfeito? E aí, quando sobra dinheiro, nós entramos numa fase que é centro de custos. E aqui é uma parte estratégica, tá? Que eu tô te mostrando que são possibilidades que você pode fazer. O que significa centro de custos? Sobrou esse dinheiro, então eu vou dividir ele no centro de custo 001, que é como se fosse uma conta. Você vai abrir uma outra aba e vai colocar esse dinheiro lá. 001 para marketing. Quanto? Opa, escrevi errado. Marketing. E aí você vai colocar lá no centro de custo R$1.000 para marketing. Depois, você vai colocar aqui o centro de custo 002. Cursos. A empresa está pagando cursos para os colaboradores ou para você. Vamos colocar aqui mais R$1.000 por mês de investimento, né? E aqui é fundo de investimento. Você está separando. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor que sobrou e você está investindo na empresa. Você está deixando ele adormecido, esse valor lá, porque cada valor ele vai se tornar um fundo de investimento. Então, vamos supor assim, você precisa investir R$100 no marketing. Da onde você vai tirar? Do caixa da empresa. Quando você tiver um valor nos custos, no centro de custo, você vai tirar esse valor e vai investir. E aí você volta lá no seu fluxo de caixa. Perceba? Olha como agora está ficando tudo mais claro. Fluxo de caixa. Então, você colocou aqui, ó. Marketing R$1.000, você tem R$1.000 aqui para investir. Você veio aqui, lançou o tipo de saída e você tirou da empresa esse valor. Você vai colocar aqui tipos de saída. Percebe como agora está mais organizado? Porque você está sabendo para onde está indo seu dinheiro. E aí tem um negócio que nós chamamos de ROI, que é Return of Investment, que chama retorno sobre o investimento. Isso é uma outra aula, essa é uma outra fase, mas eu quero que você já fique aí com a sua cabeça borbulhando, porque agora eu estou te entregando uma visão estratégica de negócio. Agora sim você está entendendo como funciona a gestão da sua empresa, a gestão financeira, e com uma linguagem muito básica, porque eu quero que você entenda, eu quero que você entre em ação, que você se organize, que você seja dona de fato do seu negócio. Chega de ser, sabe, empreendedora de palco. Já viu? Você já viu empreendedor de palco? Empreendedor de palco é aquele que vai lá, pega o microfone e fala assim: porque eu empreendo, porque eu alcanço muitos resultados. Aí você pede, tá bom, quanto que é o teu fluxo de caixa? Quanto por mês é do teu prolabore? A pessoa nem sabe o que é isso. Então, mulher, você que está aqui comigo, você não é uma empreendedora de palco, você é uma empreendedora que realmente cuida do seu negócio e que entra em ação, ok? E aí, perfeito, você começa a então separar esse valor por centro de custos. E agora, eu quero deixar uma tarefa para você. Deixa eu ver um negócio aqui. Uma tarefa para você. Perfeito. Você
De hoje para amanhã às 8 horas da noite, eu vou fazer a segunda aula, nossa segunda aula, que é sobre vendas. Eu vou te trazer estratégias para que você consiga aumentar esse valor. Só que hoje você tem uma tarefa para fazer. Você precisa montar o seu fluxo de caixa. E agora eu vou te passar aonde você precisa fazer o seu fluxo de caixa. Deixa eu pegar o nome aqui do aplicativo. Gente, esse aplicativo é vida. Esse aplicativo, olha, meu Deus, esse aplicativo é incrível. Chama-se Zero Paper. Zero Paper. Deixa eu ver se é assim. Isso. E o que acontece? Esse aplicativo você vai baixar. Ele é um aplicativo que ele oferece 3 dias gratuitos de teste. E o que acontece? O aplicativo Zero Paper, você vai lançar tudo que entra. Então, você vai começar aqui. Ele é um fluxo de caixa online, né? Você pode abrir no computador, você pode abrir no celular. E aí, eu cuido das minhas finanças tudo por esse aplicativo. Já fazem mais ou menos uns 8 meses que eu uso o Zero Paper. É maravilhoso. Eu tenho a conta de banco linkada com ele. Essa conta aqui, a conta da minha empresa, tá linkada com ele, porque esse planejamento que eu tô te entregando, esse Zero Paper, é só para a sua empresa. Aqui, na sua conta pessoal, você tem que ter uma planilha financeira, né? Porque você tem que administrar o teu salário, só o teu salário. Aqui, no Zero Paper, você vai fazer a conta empresarial, ok? E aí, o que acontece? Tarefa. O que você vai fazer? Você vai baixar o Zero Paper e você vai lançar todas as saídas. Então, você vai começar lá com o saldo, concorda? Lá você vai colocar, vai ter assim, ó. Imagina que aqui é o aplicativo, vai ter um maisinho assim. Você vai clicar nesse mais e você vai lançar o saldo que você tem em caixa. Ah, Carlinha, eu não tenho nada em caixa, tô começando agora, vou começar do zero. Ok, mas eu quero que você abra o banco, que você veja a situação que está o banco da tua empresa. Essa noite você vai ter muito trabalho para fazer. Você precisa separar as contas. Chega, vai lá, estipula seu prolabore. Então, passo número 1, anota aí por gentileza, anota aí. Passo número 1, definir o prolabore. Quanto você vai ganhar? Essa é a primeira tarefa que você vai fazer. Definir prolabore. Quanto você vai ganhar por mês? Segundo passo, lançar no Zero Paper, o nome do aplicativo Zero Paper, como está a minha situação financeira da empresa. Sobrou dinheiro? Você vai colocar aqui, mais vai colocar o saldo. Se você começar com R$1.000, você coloca lá. Quais são as contas que você tem que pagar? Aí você colocou aqui no mais, ele vai ficar verde. Você colocou no mais, vai colocar, apertar no mais, vai selecionar despesas. E aí você vai lançar tudo que a empresa tem que pagar. Vai aparecer a data, que dia que é o teu aluguel, que dia que é a água e luz lá da empresa, que dia que é a internet da empresa. Ah, Carlinhos, mas eu tenho escritório na minha casa, eu não tenho, é tudo dentro da minha casa, eu pago tudo junto. Deixa eu até respirar. Você precisa mensurar. Quanto você está gastando? Faz uma média. A empresa vai pagar X. Aí separa, gente, separa, tá na hora de separar as coisas. Você começar cada qual no seu pote. Assim você vai começar a ter organização, certo? Então, você vai lançar lá como está a situação da sua empresa. Detalhe, você precisa me provar isso. Eu quero que você me prove isso mesmo. Porque se você tá fazendo parte desse projeto SOS Pequena Empreendedora Mulher, eu preciso ver. O que eu quero? Você bate um print, você tira uma foto e você vai escrever SOS Pequena Empreendedora e vai me marcar, porque eu vou repostar, eu quero acompanhar a tua evolução. Porque entenda, eu tô aqui há quase 40 minutos, te expliquei tudo, como faz um fluxo de caixa, como você separa as tuas contas, eu te expliquei tudo, exatamente tudo. Eu dei pra você qual é o aplicativo que você tem que usar. É sua obrigação você colocar certinho como está o saldo real da sua empresa. Combinado? Combinado, mulher de poder? Liga o som aí, DJ! Ó, peraí, o DJ vai colocar o som aí, vai, de novo. Peraí, o DJ, liga na tomada, DJ! Aê!
continua repetindo, você tem muito o que fazer. Você vai lá, coloca seu Prolabore, lança todas as despesas, verifica como ficou o saldo atual, porque amanhã nós vamos entrar, mulher, no planejamento de vendas. Combinado?